A paz do Senhor Jesus para todos. Tarde de domingo, glória a Deus. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Passando hoje, mais uma vez, estive ali pela manhã, dedicando um momento para as crianças, mas estava aqui meditando e o Espírito Santo, ele me impulsiona a compartilhar algo para o meu e para o seu coração. Eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado aqui no canal Podcast Pastor Afonso. Eu sou muito grato por cada comentário. Eu sou muito grato pelos seus compartilhamentos. Muito obrigado. Eu não me sinto sozinho, sabendo que eu posso contar com você. E quero te desejar, hoje, como o primeiro dia da semana, eu quero te desejar uma semana de paz, uma semana de livramento, e que toda má notícia que iria bater em nossas portas, ela já caiu por terra. Você que nesse momento se encontra preocupado, preocupada, com algo que deverá ser resolvido no dia da manhã, descanse o seu coração. Tudo será resolvido. Tudo será resolvido. Por mais que seja complexo a situação, por mais que a situação seja complicada, mas tudo há de dar certo. Sem perca de tempo, estarei orando, porque eu quero falar, gosto de falar da palavra de Deus. E Deus, ele vai falar com você. Você sabia que Deus fala conosco todo dia? Sim, Deus fala conosco todo dia, a todo momento. E dessa vez não será diferente. Não saia daí. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, meu Senhor, domingo, feriado, eu quero entregar nas tuas mãos este momento, esta hora. Fala aos corações, nos dá uma semana em paz, em nome de Jesus. Amém. Livro de Lucas, capítulo 22, a partir do 39, que diz assim: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entres em tentação. E apartando-se deles cerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Estamos diante de uma passagem bastante conhecida, um texto pós-ceia, um texto que vem depois da última ceia, e momentos antes na ceia, ele diz algumas coisas. Ele fala ali que o pastor naquela noite seria ferido,
e o rebanho seria disperso. Ele avisa Pedro sobre a sua negação antes que o galo cante. O coração do mestre estava pesado de tristeza, porque ele sabia dos minutos que viria sobre ele, mas era uma tristeza muito grande. E quando ele termina de cear, ele vai em direção ao Monte das Oliveiras. Caminhando em direção ao monte, eu meditando e pesquisando o que significava aquele monte para o mestre. Porque geralmente quando nós estamos abatidos, tristes, com a alma pesada de tristeza, queremos ficar na nossa casa. Mas ali pesquisando, não era simplesmente um monte. Não era simplesmente mais um monte. Nós conhecemos o Monte Gerizim, conhecemos o Monte Carmelo, o próprio Monte Sinai. E agora o texto diz que o mestre, neste momento de tristeza, nesse momento de agonia, ele vai para o Monte Horebe, ou seja, Monte das Oliveiras. Este Monte das Oliveiras simbolizava um futuro de redenção. O que o mestre estava querendo diante daquele monte era lembrar que aquela tristeza, aquele momento de agonia, foi para aquele momento que ele veio para redimir, para render, para purificar, para trazer o perdão para a humanidade. E as oliveiras representam a paz. Duas coisas que poderia alimentar a alma do mestre naquele momento. E quando ele olha para trás, ele vê que os discípulos o seguiam. E quando chega naquele monte, o Senhor, mesmo angustiado, ele ainda tem força para instruir, para dar ensinamento. E olha para os discípulos e diz: orai, para que não caias em tentação. O que é tentação? É algo que te impulsa a fazer coisas que você possa ser censurado, que você possa ser repreendido. É por isso que nós temos que viver a vida de vigilância e de oração. Muitos não querem ser censurados, muitos não querem ser repreendidos, porém não vigia para isso. Então é preciso nós estarmos em torre de vigia, para que não caiamos em tentação. E ali ele se retira, o texto diz que ele se retira na distância de um tiro de pedra, que significa entre 20 a 30 metros de distância dos discípulos, e pondo em agonia, colocando-se de joelho, ele começa a orar. Vai acontecer, essa agonia é tão grande, esta aflição é tão grande, que vai acontecer algo no seu organismo chamado hematidrose. É quando o ser ele entra num estado de estresse tão grande que o suor começa a se misturar no sangue, nas correntes sanguíneas. O texto diz que as gotas de sangue era grande que pingava do seu corpo. Ele orava em agonia.
ele orava em agonia. E é nesse estado que ele se encontra, extremamente angustiado, extremamente com medo. Ele clama e começa a falar: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. E quando ele acaba de falar, a Bíblia diz que apareceu-lhes um anjo do céu que lhe confortava. Oh, aleluia! Aleluia! A Bíblia diz no Salmos 46 que Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. E aqui, como uma demonstração que ele não estava sozinho, em uma demonstração que, em meio às angústias, geralmente quando nós estamos passando por um momento de angústia, por um momento de aflição, de tristeza, de medo, um dos sentimentos que nos submerge é o pensamento de estarmos sozinhos. É a sensação de estar só, que o céu não está vendo, que Deus não está vendo, mas Deus está vendo todas as coisas. Quando ele se retira a 20 metros de distância, a 30 metros, se a agonia no seu peito já lhe dava a sensação de estar só. A distância confirmou isso. E se nós continuarmos lendo o texto, quando ele volta, ele chama Pedro. Ele encontra-os dormindo, com os olhos pesados, e diz: orai. Será que não pode orar pelo menos 1 hora? Orai para que não caia em tentação. Mesmo angustiado, ele nos instrui. Porque o nosso mestre conhece o mundo espiritual. E mais do que nunca, precisamos ficar em torre de vigia. Porque o nosso adversário, ele não cansa de investir. Ele não cansa de investir nos seus planos para destruir os projetos de Deus. O anjo confortava o mestre. Eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga que me ouve, que se encontra nesse estado extremamente triste. Essa semana eu estava pensando sobre o Deus que nos dá a garantia de confiar nele. Porque Deus, ele não muda. Nós mudamos. Mudamos a cor da parede da casa. Mudamos para outra casa. Mudamos de idade. Mudamos de roupa. O homem muda. As estações mudam. O sol muda o seu brilho. A lua muda a sua estação. Mas o nosso Deus, ele não muda. Ele é hoje. Ele é o mesmo de ontem. Ele é hoje. E é para todo sempre o amém. Por que é que eu estou dizendo isso? O mesmo Deus que providenciou um anjo para confortar o mestre.
Ele está providenciando um anjo para te confortar. Ele está providenciando um anjo do céu para lhe dar conforto. A Bíblia diz que, pesando as palavras, a Bíblia diz que Sarai, em uma discussão, uma discorda com Agar, diz que ela aflige Agar com palavras de aflição. As palavras que saíram da boca de Sarai afligiu a alma de Agar. Mas quando nós falamos de confortar, são palavras de conforto, claro, palavras de ânimo. Não fique assim. Deus está contigo. Deus vai entrar com providência. Foi para este momento que você veio. Você é forte. Você já passou por coisas piores. Você está adquirindo experiência. Você está amadurecendo. Foi para este momento que você veio. Se você não passar por isso, você não crescerá. Se você não passar por isso, você não vai amadurecer. Essas são as palavras de conforto. E nesta tarde, baseado nesta passagem, para você, meu amigo, para você, minha amiga, que foi surpreendida por uma notícia que te deixou você triste. Você foi surpreendido por um momento que está deixando você muito angustiado. Hoje você não sabe o que foi sorrir. Você não sabe o que foi felicidade no dia de hoje. Os seus olhos só choram. A sua alma só se angustia a cada minuto. Mas eu venho aqui na direção do Espírito Santo para dizer: Deus, Ele é contigo. Não se aflija. Tudo há de passar. Que Deus abençoe com esta palavra. Que o Espírito Santo possa aplicar melhor ao coração de cada um. Uma ótima semana. Que Deus continue abençoando. Que Deus continue te guardando, tanto na entrada e como na saída. Continue orando pela minha vida. Continue orando por este projeto. E esta semana estaremos com o nosso podcast. Estará conosco esta semana, esperando a confirmação do nosso irmão e querido Jorge, o dono da Rádio JP, estará aqui no podcast com o pastor Afonso. Na próxima quarta-feira, esperando a confirmação do mesmo, estará conosco o nosso irmão Jorge, dono da Rádio JP, a qual estou ali sempre ministrando a palavra com nosso irmão Décio, nossa irmã Edna, da Igreja Jesus Está Voltando. Que Deus abençoe, hoje e para todo sempre. Fica com Deus. Deus abençoe.